certa forma, a nossa fala se inspira na mensagem do Espírito da Verdade, né, do Espíritas Amai-vos, mas eu gostaria de começar através de uma outra. Essa mensagem que se chama Apelo à União, no sentido de reconhecer que muitas vezes estarmos juntos pode ser um desafio. Então eu vou ler um pouquinho, uns trechos dessa mensagem, que foi recebida pelo Chico e está no livro Vozes do Grande Além. Foi de um espírito chamado Pedro da Rocha Costa. E ele toca num ponto aqui que eu acho que é muito sensível e que diz respeito à nossa lida na casa espírita, né? Então, ele diz assim: em nossa doutrina redentora, as campanhas de assistência são inegavelmente as mais variadas. Temos as que favorecem os recém-nascidos, temos as da sopa dedicada aos famintos da jornada humana, temos as do cobertor para as noites enregelantes do inverno, visando o reconforto daqueles irmãos sitiados na carência de recursos terrestres, as dos ambulatórios, que se abrem acolhedores em favor dos doentes, dos feridos, dos angustiados, as do remédio gratuito e valioso, a das conferências públicas que vinculam o conhecimento doutrinário para a ignorância das criaturas que tateiam ainda nas sombras da inteligência. Então ele cobriu aqui vários pontos que a gente observa na casa espírita. É a sopa, é bazar, né, é o passe, a palestra pública, os estudos. E o que eu achei interessante nessa mensagem é que ele abordou tudo que uma casa espírita faz pelas pessoas, desde um ponto de vista material até um ponto de vista espiritual, né, que talvez do ponto de vista espírita é até mais importante, né? Se a gente for parar para pensar, o auxílio que se dá espiritualmente a alguém trata a pessoa, né, enquanto o alimento supre ali uma demanda do corpo por algumas horas. Eu sempre lembro a história do Altivo, né, que decidiu, um companheiro do Rio de Janeiro, que entre fazer a campanha, entre pegar o dinheiro que tinha em caixa para comprar leite para as crianças e imprimir livros, ele imprimiu livros. Contrário, talvez, ao que muitos fariam, né? Dizendo assim, o leite eu consigo fazendo campanha de doação. As pessoas vão vir doar o leite, mas o dinheiro para imprimir o livro, esse eu não consigo tão fácil. E de fato, depois, mais tarde, eu li um poema da Maria Dolores, em que ela fala justamente isso. Emmanuel vai falar isso no livro Consolador, né, que aos espíritas cabe a missão de educar o espírito, algo que outras denominações religiosas ou mesmo instituições humanas não podem fazer. Então, o espírito aqui, o Pedro da Rocha, ele cobriu todas as atividades que uma casa espírita pode realizar em prol de uma pessoa. Só que aí ele diz assim: entretanto, seria de todo muito oportuna uma campanha mais vasta, da qual participem os nossos sentimentos mais dignos, favorecendo-nos a união no campo do espiritismo. Não nos reportamos à união dos pontos de vista, porque a igualdade do pensamento é francamente impraticável. Cada espírito observa o painel do mundo conforme a visão que já conseguiu descerrar no campo de si mesmo. Referimos-nos à união fraternal, através da tolerância construtiva e cristã, por intermédio da desculpa automática a todas as pequeninas ofensas e a todas as insignificantes incompreensões do caminho, para que a bandeira renovadora de nossa fé não se perca na escura província do tempo perdido. Então, assim, o texto é longo, mas o que ele está trazendo aqui? A gente vê campanhas do agasalho, da cesta, a sopa, a palestra, o passe,
mas a gente não vê, eu pelo menos ainda não vi, a campanha para que os trabalhadores se deem bem, para que os trabalhadores se acolham, para que as pessoas que compõem a casa espírita, para que elas sejam acolhidas. Eu me lembro uma fala, talvez, estava naquela época da pandemia, que o céu foi virtual, né? Acho que foi 20, ou foi 2021 ou foi 2022, acho que 22, porque já estavam começando a voltar algumas casas espíritas, estavam começando a reabrir, e fizeram uma pergunta para o Rossandro, uma pergunta num tom mais ou menos provocativo, porque, eu não sei se vocês se lembram, mas houve um debate muito grande na volta aí da pandemia, né, 2022, de pessoas que queriam voltar à casa espírita e pessoas que não queriam voltar, porque achavam que estava cedo demais. E pessoas que voltaram e começaram a reclamar das que não voltaram. E as que não voltaram reclamando das que voltavam. Começou uma coisa bem fraterna. E fizeram a pergunta para o Rossandro assim, você não acha que está errado esses espíritas ficar em casa? Não tinha que vir todo mundo voltar para a casa espírita e tudo? E o Rossandro, acho que ele foi muito feliz na resposta, porque ao invés de ir num movimento talvez mais comum, que é o de dizer assim, não, o espírita tinha que voltar mesmo, o espírita sabe da imortalidade da alma, tinha que ir mesmo e tudo. Ele fez uma pergunta que é, se as pessoas não estão voltando voluntariamente, ao invés de desacreditá-las, a gente deveria fazer uma pergunta. Por que é que elas não estão sentindo falta da casa espírita? E esse é um ponto que eu acho que a gente não refletiu o suficiente. Por que que a casa espírita não é um ambiente do qual as pessoas se sentem bem, ou do qual as pessoas sentem saudade e querem voltar? Por que que o que está faltando na casa espírita? E esse é o ponto. Porque, e eu comecei a refletir que, assim, os lugares onde a gente se sente bem, que a gente encontra as pessoas que a gente gosta, que é lugar que a gente tem prazer de ir, a gente sente saudade. Não vai porque alguém está mandando, ou não vai com medo de ir para um... Assim, não, eu tenho que ir porque senão eu vou para um umbral. Não, a gente vai porque gosta. Então, o que o Rossandro fez a gente refletir é, se as pessoas não estão voltando, tá certo, pode haver uma questão aí de comodismo, né? A gente sabe, a gente é humano. Mas também há um ponto que é, o ambiente pode não estar suficientemente acolhedor para que a pessoa sinta saudade de ir. E por isso eu achei essa mensagem oportuna. Porque quando a gente fala de um sentimento de caridade, a gente é que faz uma divisão sobre caridade. Então, se a gente fizer uma pesquisa pública com as pessoas na rua, assim, o que é caridade? A maior parte das pessoas vai descrever caridade como um ato. Então, a caridade é entregar uma cesta. A caridade é fazer campanha do agasalho. Então, para a maior parte das pessoas, caridade vai ser um ato. Mas para os espíritos, respondendo a uma pergunta bastante pertinente, bastante difícil de Kardec, que é, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Essa é uma pergunta difícil de responder. E na resposta não aparece atos. Na resposta aparece sentimentos. Benevolência, indulgência e perdão. Isso não tem a ver com atitude, isso tem a ver com sentimento. Mostrando pra gente que caridade não é uma coisa que a gente vai lá e faz. Caridade é uma coisa que a gente sente, e por sentir, a gente faz. Então, isso é significativo porque o sentimento não deveria estar condicionado a local. Então, a pessoa caridosa, ela não deveria ser caridosa em algum lugar. Ela deveria ser caridosa, ponto.
Se é na rua, se é no centro, se é em casa, se é no trabalho, não importa. Ela é caridosa. Ela tem o sentimento da caridade, ou o sentimento caridoso. E isso é significativo porque, a partir do momento que a gente começa a segregar o que a gente acha que é caridade, a gente está distanciando da essência do sentimento. Então, se eu acho que caridade é vir para o centro espírita e entregar alguma coisa material para alguém, eu posso me dar o direito de fazer isso e negligenciar a pessoa que convive comigo. Porque eu já estou cumprindo um dever de consciência, que é o que vem do fora da caridade não há salvação, e aí no final das contas eu só quero é ser salvo mesmo. Então eu venho, cumpro aquilo que eu acho que é caridade e me dou o direito de negligenciar um companheiro de trabalho. Não percebendo que há aqui uma incoerência. Porque aquele que nutre do sentimento da caridade, ele faz a entrega de cesta para quem precisa e tenta acolher a pessoa que está trabalhando com ele. Por quê? Porque é um sentimento, a pessoa se importa. E eu acho que esse é o grande desafio aqui. O se importar verdadeiramente. Né? Eu me lembro, eu sempre conto isso em palestra, eu não sei se a Soninha vai lembrar, a Ana também. A gente fez uma reunião mediúnica aqui, e um espírito deu uma comunicação, e ele falou assim, eu estou aberto para perguntas. E alguém quer perguntar? Aí eu falei, uai, eu sempre quero, né? Ninguém falou nada, eu falei, eu gostaria de te perguntar. E foi uma época que estava muito difícil as coisas aqui, assim, nem todos os trabalhos iam para frente, e às vezes eles não iam para frente por motivos que não dava para entender, assim. As pessoas se davam bem, mas a coisa não acontecia. Aí eu perguntei isso para ele, falei assim, ó, a gente tá observando, assim, os trabalhos não avançam, assim, tem hora que dá um desânimo forte. O que está faltando? E na minha cabeça eu estava pensando assim, será que a gente vai ter que fazer um post patrocinado no Instagram, né, da palestra, para ver se o pessoal vem? Não sei. Eu estava pensando tanta coisa assim, né? Falei, o que está faltando aqui? Aí o Espírito falou assim, ué, tá faltando amor entre vocês. Vocês não convivem? Vocês vêm aqui 1 hora por semana e quer fazer a coisa dar certo? Aí eu falei, nossa, eu queria não ter perguntado, né? Mas no fundo foi importante, porque foi uma resposta que é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? E o Espírito estava certo. O Espírito estava certo. Eu não podia dizer para ele que, não, a gente convive sim, a gente não convivia. Então o que ele estava apontando, era que o trabalho na casa espírita não é um trabalho de ações, é um trabalho de corações que se reúnem por afinidade para que algo seja feito. Mas o que eu me pus a pensar, e é o que eu gostaria de compartilhar aqui, é ir avançar um pouco nesse sentido de não só apontar um problema que existe e não existe só aqui, não é apenas um problema nem só de uma casa espírita, nem só de uma cidade, assim, todos os lugares que eu vou fazer palestra, sempre tem alguma questão dessa, assim, o que está difícil às vezes a convivência, coisas do tipo. Mas, além de notar isso, eu fiquei refletindo, por que é tão difícil? E eu percebo que, assim, pelo menos uma observação pessoal que eu acho curiosa, é que parece que na casa espírita é mais difícil de dar, das pessoas conviverem fora da casa. Seja porque é menos tempo mesmo, né? Você pensar, talvez o local de trabalho, você passa aí 8, 10 horas com colegas de trabalho, às vezes mais tempo com colegas de trabalho do que família, e isso não se aplica à casa espírita, né? A casa espírita você vai passar aí mesmo, quando muito você passa 2, 3 horas na semana com a pessoa, convivendo para os trabalhos da casa. Mas o que vinha pensando, e tem a ver um pouco com a mensagem do Emmanuel, que quando eu li
a primeira vez eu não entendi, daí eu li ela umas 20 vezes, eu continuei não entendendo, até que em um momento estava conversando com um amigo muito querido, aí eu entendi o que o Emmanuel estava dizendo, que é uma mensagem chamada O Novo Mandamento. O Emmanuel, nessa mensagem, que está no capítulo 179 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel fala um negócio que eu falei, cara, acho que ele delirou aqui. Eu respeito muito o Emmanuel, eu gosto muito do Emmanuel, mas aqui eu acho que ele escorregou, daí eu entendi. Porque ele está comentando o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ele vai argumentar por que o mandamento é novo. Por que o amai-vos uns aos outros como eu vos amei é novo, dado que o amarás ao teu próximo como a ti mesmo já estava na lei de Moisés? Por que esse de Jesus era novo, sendo que ele é tão similar? E ele é novo por um punhado de motivo. É novo porque agora o parâmetro é o Cristo, né? Antes era eu, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o parâmetro sou eu. Agora, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o parâmetro é do Cristo. É como ele ama, não é como eu amo, é como ele. Só que o Emmanuel vai pegar o amai-vos nessa mensagem. E ele vai dizer que o novo agora é porque não é apenas de mim para o outro, é de mim para o outro e do outro para mim. É amai-vos, é recíproco. Só que ele diz, obrigado. Ele diz também, que é a frase que me intrigou mais, que é assim: o cristão sabe que no templo de sua fé, ele ama e é amado. Aí eu falei, não sei. Ele ama e é amado? Aí eu pensei assim, será que eu me sinto amado na casa espírita? Esse foi o grande ponto de interrogação. Ele ama e é amado no templo de sua fé? E aí a reflexão conduziu a um lugar que é assim, a gente é amado. Só que talvez não do jeito que eu queria ser, mas do jeito que o outro consegue, dado o contexto, dado as dificuldades da vida. E eu percebi que a gente se importa uns com os outros, mas talvez não como a gente consegue fazer com um parente, talvez pelo nível de convivência, talvez pelas demandas da vida, enfim. Mas eu percebi que talvez a gente tem mais carinho uns pelos outros do que possa parecer. O que continua me intrigando é por que ainda às vezes acontece essas disputas, essas intrigas dentro de uma casa espírita, a ponto de os trabalhadores não se darem tão bem assim. E eu acho que a reflexão aqui é em torno de um tópico específico, mas que tem várias consequências e desdobramentos, que é o problema da vaidade. Eu acho que o grande desafio da união dos espíritas está numa coisa chamada vaidade. E vaidade em dois aspectos. Na que eu tenho dentro de mim e na que eu observo no outro. Eu até entendo que nós, enquanto espíritas, estejamos bastante preocupados com a vaidade. É razoável, e eu diria que é urgente que estejamos preocupados com ela. Por quê? Porque a gente é vaidoso pra caramba mesmo. Não adianta florear. A gente é. E dá para ver isso de diversas maneiras. O problema é que, tem uma filósofa italiana que ela diz assim, o problema da vaidade do outro é que ela afeta a minha. O grande problema, que é o que Leon Denis vai dizer no Depois da Morte, né? Ele diz assim, a gente pode se estudar nos outros. Como? Observando os defeitos dos outros que nos incomodam. Muito provavelmente o defeito do outro que me incomoda é porque ele está em mim. E é justamente por isso que eu acho que a vaidade é um tema central. Por que eu fico incomodado com o defeito do outro?
Porque o defeito do outro pode estar em mim. Mas por que eu estou tão incomodado com o defeito que está em mim? Porque eu não queria ter. Porque eu queria ser perfeito. E essa é uma vontade justíssima, boa. Aliás, essa é uma vontade necessária. A gente precisa querer evoluir. Só que acho que a conduta que a gente mais adota, via de regra, não é a conduta de, putz, percebi inveja em mim, deixa eu trabalhar para ser menos invejoso. Muitas vezes a conduta que a gente adota é, percebi inveja em mim? Não, imagina, eu não sou invejoso não. E eu faço de conta que não tenho. Por quê? Porque a posição mais confortável para quem não quer fazer nada é achar que nada precisa ser feito. Então, eu olho e falo assim, não, eu não tenho inveja não. Não sou invejoso. E aí a gente vai suprimindo defeitos como se suprimir defeitos conquistasse a evolução. Só que não conquista. Por quê? Porque não atinge onde tem que atingir. Não trabalha o que tem que trabalhar. E mais grave ainda, o defeito reprimido gera intriga. Porque a partir do momento que eu vou nutrindo a convicção de que o erro está no outro, eu começo a apontar demais para ele. Então, assim, eu vejo, por exemplo, muita gente falando assim, o médium não pode, o médium que recebe a mensagem não pode assinar a mensagem. Assim, por que não? Ah, não, porque senão ele vai se perder pela vaidade. Assim, olha, eu acho que é um risco que tem que correr. Acho que é um risco que tem que correr. Porque senão a gente não enfrenta o problema. Não dar a assinatura não evita a vaidade. Por quê? Porque o médium sabe quem foi que falou. Dar a assinatura é um detalhe. Só que muitas vezes a assinatura incomoda os outros. Ih, olha lá, tá achando que tá recebendo mensagem do Bezerra. Ué? E o que tem isso? É por isso que eu acho que a vaidade é muito tola. Porque a gente começa a discutir e brigar por detalhezinho. Não pode assinar porque senão vai se perder pela vaidade. Fala, então ele vai se perder. Porque se ele não tiver o mínimo de consciência para entender que não foi ele que subiu, que foi o espírito que desceu, por isso que o estudo é importante, então esse médium não está adiantando nada. A mediunidade está resolvendo nada para ele. Não é dar a assinatura ou não dar, não evita nem trata a vaidade. Pelo contrário, suprime. E aí a gente vai suprimindo problemas, como se deixar de ver problema fizesse com que ele deixasse de existir. E é isso que vai dificultando a união. Porque aí hoje eu olho a pessoa e falo assim, lá, tá vaidoso, achando que... até eles contam um caso do Divaldo, eu não sei se é verdade ou não, mas eu acho que é. Eu não vejo por que não fosse. Que ele perguntou para Joana de Ângeles por que ela não dava a mensagem para outro médium. E ela respondeu assim, eu tento. Mas quando eu falo que eu sou Joana, o médium se fecha. Ele não aceita que a Joana possa escrever por ele. Aí ela escreve por outro nome. Tamanha o tabu que a gente está criando em torno de coisas pequenas. Poderíamos dizer de palestra. A pessoa fala assim, olha o palestrante e fala assim, ela vaidoso demais. Eu falei, qual que é o problema? Qual que é o problema? Exatamente. E no fundo, o que eu comecei a refletir, estava me lembrando de uma série que eu adoro, assim, eu gosto muito, que é Dr. House. E tem um episódio que ele tem uma equipe, ele mais 3 ou 4 médicos, e ele está ameaçando, não, é porque nessa hora eu acho que tinha mais de um, tá? Ele estava montando, é a 4ª temporada, ele estava montando a equipe, então acho que tem 4. E aí ele ameaça demitir um médico. Que ele fala assim, você não tá legal não sei o que, eu acho que eu vou te demitir. E aí ele dá uma chance para esse médico. E chega um caso novo, e ele que gosta de brincar com as pessoas, olha para esse membro da equipe e fala assim, se você resolver este caso, eu não te demito. E aí passa o episódio inteiro, esse coitado tentando resolver o caso e não conseguindo. Todas as ideias que ele dá estão erradas. Tudo que ele tenta não funciona. E ele vai ficando desesperado. Porque ele fala assim, eu vou ser demitido.
E ele não queria ser, ele gostava de trabalhar lá. E aí as coisas vão acontecendo e tudo. No final do episódio, esse chega com a solução. Do nada, brilhante. Um pensamento que o próprio House fica surpreso. E eles testam e ele tá certo. E aí realmente ele resolveu o caso. E aí o House fica muito intrigado. Porque ele fala assim, como é que uma pessoa que só deu bola fora o tempo inteiro, de repente, do nada, ele aparece com a solução. E aí uma das cenas finais do episódio é o House entra no banheiro, no vestiário, e este que ia ser demitido tá agradecendo um colega. Aí o House fala, acho que eu entendi o que aconteceu. Aí o que ia ser demitido sai, e o House encurrala o outro, fala assim, foi você que deu a resposta para ele, né? E aí o outro médico fala assim, fui eu que falei para ele o que era. E aí então não foi a pessoa que ia ser demitida que resolveu, foi outro. E aí esse outro médico fala assim, você vai demitir ele? Aí ele falou assim, não. Falei, mas ele estava para ser demitido. Ele ainda mentiu para você? Aí o House falou uma coisa que me marcou, que é a coisa que mais me marca no episódio, que era assim, se ele mentiu, é porque ele quer demais estar aqui. E se ele quer demais estar aqui, ele vai se esforçar para melhorar. Isso me basta. E eu falei, esse é um ponto que a gente não para pensar. Se a pessoa está sendo vaidosa no espiritismo, é porque ela está dando tanto valor para o espiritismo que ela está achando que isso é status. Isso não é condenável, isso é amor, isso é carinho. Desviado um pouco, mas é carinho. Se a pessoa está tocando uma música e ela se envaidece por causa da música, é porque ela está vendo valor demais na música. Qual que é o problema exatamente? Se ele está fazendo a palestra e está se envaidecendo pela palestra, está se achando um máximo, é porque para ele a palestra tem importância. Se ele está, por causa do espiritismo, se envaidecendo, então talvez seja o mais crente de todos. Tão crente, que ele se envaidece por causa do conteúdo espírita. Porque o descrente olharia e falaria assim, reencarnação? Besteira, vou para outro canto. Mas tem alguém ali batalhando, tentando, não estou dizendo, não estou aplaudindo. Eu só estou dizendo que talvez não seja tão condenável quanto a gente acha que seja. A ponto de, às vezes, a gente perseguir a pessoa porque ela está sendo vaidosa. Fala, deixa ela ser. Ela está atrapalhando a vida de alguém? Ela está fazendo mal para alguém? Então, qual é exatamente o problema? E eu acho que o problema maior é as disputas que a gente cria, as exclusões que a gente pratica, os absurdos que a gente comete em nome de uma tal pureza que ninguém tem. Como se eu pudesse acusar a vaidade de um outro sem olhar para a minha. E acho que esse é o grande desafio da união. Porque a união, ela não é, como o Espírito bem falou aqui, ela não é uniformização. Unificação não é uniformização. Uniformização significa todo mundo pensando do mesmo jeito. União significa, apesar das divergências, a gente permanece unido. Apesar de eu não concordar com você, apesar de eu achar, inclusive, que você está errando em alguns pontos, eu decido não me separar. E acho que aqui começa uma reflexão muito difícil, acho que muito profunda e que leva muito tempo. Que é o entender que pessoas valem mais que situações. Pessoas valem mais que atividades. Pessoas valem mais do que trabalhos. Reconhecendo que, no fundo, a nossa principal tarefa seja a da conciliação e da convivência. E é justamente por isso que no início eu falei de uma noção distorcida sobre caridade, perdão.
Porque quando eu tenho uma distorção no sentido da caridade, eu acho que eu estou cumprindo um papel e não estou. Lembrando aqui, a gente vai até que horas? 10? Mais 10 minutos? Pode. Tá. Não, é só para a gente já ir encaminhando mais ou menos para a conclusão, que é um livro que eu sempre cito, embora com muitas ressalvas, que é o livro Voltei, e eu cito com ressalva porque eu já vi as pessoas citando esse livro como se o Frederico Figner fosse um coitado, ou fosse um falido, mas assim, um falido que foi recebido por Bezerra, eu aceito, assim, né, eu topo, pode ser, eu gosto dessa falência. Então não é exatamente um espírito falido. O que a gente tem que ter atenção é que quem está escrevendo é o próprio Frederico Figner. Ele não vai falar bem dele. Ele não vai se envaidecer, se engrandecer, não vai. Então, mas não deixa de ter um ponto que é um grande trabalhador. Né? Eu me lembro, conversava com o Alisson Pontes, lá em Ibiá, e ele comentou que quando o Frederico Figner desencarnou, saiu uma matéria na FEB dizendo assim, o maior espírita de todos os tempos. E ele lá. Então você imagina ele, Frederico Figner, desencarnado, vendo a matéria o maior espírita de todos os tempos, e reconhecendo que ele, Bezerra de Menezes e mais 15 espíritos esperava uma professora de escola pública. Quem é o maior espírita de todos os tempos, de fato? Grande trabalhador. Né? Acho que se todo mundo fizesse 1%, 10% do que ele fez, a gente estaria em outro patamar. Mas chama a atenção para o fato de como é fácil e comum distorcer o que é caridade. Porque foi uma pessoa que fez muitas coisas no movimento espírita e fora. É uma pessoa, foi um grande empresário que tem contribuições a nível nacional. No Brasil. Tem coisas que existem no Brasil e ele ajudou a trazer. Então foi um grande trabalhador, um grande companheiro. Mas, quando desencarnou, notou que ele perdeu o essencial. E eu acho que só é muito, muito difícil a nossa união enquanto trabalhadores espíritas, e aqui eu não estou dizendo só da casa espírita, acho que é muito mais uma questão de movimento espírita, só é muito, muito difícil porque a gente está perdendo o essencial. Não reconhecendo que, de novo, pessoas valem mais do que coisas, do que situações, do que projetos, trabalhos, palestras, enfim. Caridade não é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente sente. E é por isso que a gente é convidado a trabalhar em conjunto, por isso que tem lei de sociedade. É muitíssimo curioso que lei de sociedade seja uma lei divina, porque Deus poderia ter sido muito bom com a gente e cada um evolui separado, mas esse não é o ponto. Porque isso é algo curioso que eu acho que se a gente abaixasse um pouco mais a guarda, a gente está sempre esperando o outro falhar, o outro errar. Ah, o fulano caiu pela vaidade. Ah, o fulano desanimou. O fulano foi para outra atividade, como se tudo fosse equivocado, né? Se a gente abaixasse um pouco mais a guarda, a gente ia conseguir perceber o valor que todo mundo tem, que é o que os espíritos estão chamando a atenção lá na Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos, quando eles falam assim, até as imperfeições são importantes, porque as imperfeições vêm mostrar para a gente que a gente não dá conta de tudo. E mais do que isso, quando a gente vai convivendo, nós vamos notando que eu sou ruim numa coisa que você é boa. E você é ruim numa coisa que eu sou bom. E a gente vai se complementando, porque ninguém é autossuficiente.
De modo que o apelo aqui, feito pelo Espírito, é que a gente entenda o valor de estar juntos. O valor de vir, de trabalhar, de estudar, de compartilhar. O valor de estar juntos, porque no fundo, é isso que vai mostrar o quanto de evangelho que a gente construiu dentro da gente. Porque esse é o ponto curioso do evangelho. Eu não consigo perceber o tanto de evangelho que há num coração pelo tanto de coisa que ele faz. Como Emmanuel vai chamar a atenção numa mensagem que ele diz assim, fazer até a máquina faz. Se a gente fosse assim, quantas cestas você entrega por mês? Fala 100. Põe um robô aqui que ele entrega 1000. E sem reclamar, 24 horas por dia. Fazer, mas o que o robô não consegue fazer é o sentir. Ele não consegue. Ele não consegue me substituir no sentimento. E é principalmente nas relações que a gente constrói, na convivência que a gente estabelece, é que a gente consegue notar o nível de sentimento que a gente tem. Porque o que me chama mais atenção no outro me mostra o que eu estou mais valorizando. O que eu estou mais valorizando, né? Por isso, para a gente já fechar, né, as nossas reflexões, o Emmanuel tem uma mensagem chamada pureza no livro Religião dos Espíritos. E ele vai comentar o versículo bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ele lista todos os falidos que Jesus acreditou. Pedro, Paulo, Maria de Magdala, Judas. Eu sempre fico olhando, né, assim, você chamaria Paulo para sua equipe, né? Imagina que você está montando uma casa espírita e todos os dias vem a mesma pessoa e destrói uma parede. Você chamaria essa pessoa para a casa espírita? Porque foi basicamente o que Jesus fez, né? E aí Emmanuel diz assim, Jesus soube ver Deus neles, porque ele em si estava purificado. Quando a gente olha para alguma coisa, o que mais nos chama a atenção em alguma coisa é o que a gente mais prioriza ver. Então, se eu olho para uma pessoa e estou vendo vaidade, é porque eu estou priorizando a vaidade. Então, eu olho e encontro vaidade lá. Agora, se que nós vamos encontrar vaidade, orgulho, egoísmo, inveja, avareza nas pessoas, isso aí ninguém poderia estar esquecido. O ponto é, será que todo mundo está com tanto defeito assim que eu prefira me afastar do que conciliar? E eu acho que não. Eu acho que não. Acho que, de novo, se abaixássemos um pouco mais a guarda para olhar para a pessoa, o que ela está passando, como é que está a vida dela, acho que a gente conseguiria atender o conselho que o Espírito nos deu, que eu creio ser o conselho para todas as casas, todas as instituições espíritas e não espíritas, que é o de uns cuidar dos outros. É assim que a gente edifica o evangelho em nós. Para que, como aconteceu com Monteiro, no livro Os Mensageiros, que foi um espírito que trabalhou anos em reunião mediúnica. Ele, durante anos, dialogou com os espíritos, e quando ele vai contar para o André Luiz, ele se vangloria, não se vangloria, mas ele conta com vantagem, como ele achava uma vantagem, como ele conseguia dobrar os obsessores e convencer os obsessores, e fazer os sofredores perceberem que eles, os sofredores, eram os verdadeiros culpados dos sofrimentos que passavam. E ele conta isso como, na época, achando uma vantagem. Fala, olha, eu conseguia, no diálogo, eu ia, argumentava e tudo, e conseguia. Desencarnou umbral. Ele ficou muito bravo. Raciocínio é, como eu, um grande trabalhador espírita, estou no umbral. Isso é um absurdo. E aí ele, anos depois, resgatado para nosso lar,
E eu gosto muito do Monteiro, porque eu gosto da coragem dele, né? Porque ele chega em nosso lar e ele pede uma audiência com ninguém mais, ninguém menos que a veneranda. O espírito mais trabalhador do nosso lar, o espírito mais ocupado do nosso lar, ele fala assim, eu quero uma audiência com ela. Ela vai ter que me explicar, não só porque que eu fui para o umbral, mas porque que eu passei tanto tempo lá. E ele conta para o André Luiz que a veneranda não atendeu o pedido dele de reunião, mas que em um determinado dia, nas horas livres da veneranda, ele encontrou ela passeando pelo Bosque das Águas e parou ela lá para conversar. E falou por 2 horas, segundo ele. 2 horas reclamando. 2 horas falando do absurdo que era um grande dialogador de reunião mediúnica passar tanto tempo no umbral. Cadê os espíritos que não ajudaram ele? 2 horas. E a veneranda ouviu. Muitas coisas me chamam a atenção nessa cena, mas ela ouviu. E ele fala para o André Luiz, eu falei 2 horas sem parar. Quando ele calou, ela falou uma frase. Que eu acho, é um tiro no orgulho e no ego. Que ela falou assim, Monteiro, meu filho, seu caso não é difícil de entender. O espírito que passou anos no umbral, revoltado, chegou no nosso lar, pediu uma audiência com a veneranda, foi negado. Ele está revoltado. Ele tem mais de 10 anos que ele não entende. Ela chega para ele e fala assim, ô meu filho, seu caso não é difícil de entender, não. Você se dedicou muito ao espiritismo prático e esqueceu da prática do espiritismo. E aí, ele falou assim, desde então a minha atitude mudou muitíssimo. Se dedicou muito ao espiritismo prático e esqueceu da verdadeira, ela fala assim, verdadeira prática do espiritismo. Que não é definitivamente ligada a nenhuma ação que a gente execute. A verdadeira prática do espiritismo resulta em ação, mas ela não é fruto de uma ação. A ação não causa a prática do espiritismo. A ação é consequência da prática do espiritismo. A prática acontece dentro de nós. Pelas relações que a gente consegue construir, pela purificação de sentimentos que a gente consegue alcançar. E que naturalmente se converte em ação. Um coração puro não consegue ficar parado. Mas alguém que não está parado pode não ser puro de coração. Talvez, se nos atentarmos mais a essa necessidade de um trabalho interior e acolher a pessoa que está conosco, talvez aí a união não seja algo tão complicada de ser feita e de ser presenciada. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.